Bom dia, mais um dia aqui na quarentena produtiva. Hoje nós estamos no nosso D6, gente. Tá passando, os dias estão indo, mas lentamente passando. E vocês estão conseguindo colocar em ordem a vida, colocar em ordem as coisas de casa, do consultório, aproveitar a família? Como é que estão esses dias para vocês aí? Me contem. Sejam extremamente bem-vindas. Bem-vindas porque a maioria é sempre mulher, gente. Eu vou me referir a vocês, porque eu vou te falar. Nosso público masculino é mínimo. Vou começar a intercalar com o Cláudio as lives para os homens se conectarem e se identificarem, porque por hora nós somos maioria absoluta. Na primeira, assim, todas as turmas de aluno, eu acho que o máximo que eu tive por turma foram 2 homens. O resto, assim, maioria avassaladora mulheres. Orgulho. Bom, quem é novo aqui, a gente está fazendo uma quarentena produtiva, uma live que está acontecendo diariamente às 8 horas da manhã, para a gente falar sobre algum aspecto da gestão de consultório, da organização do nosso consultório, para que a gente aproveite esse período para estar conseguindo colocar realmente, fazendo alguma mudança, alguma organização, que em condições normais a gente acaba não tendo tempo. Então, diante dessa situação de um tempo inesperado e longo, né? Porque a gente agora está tendo muitas horas ao dia. Hoje eu vou falar sobre secretárias. Ontem foi um tema que surgiu durante a live. Vocês pediram que eu falasse um pouquinho sobre secretárias. E acho interessante a gente falar sobre isso. Porque é uma pessoa tão importante no fluxo do nosso consultório, no sucesso nosso profissional. E é muito difícil a gente conseguir uma boa funcionária, né, gente? A primeira coisa assim, que eu acho que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em uma boa secretária, em uma boa funcionária, é que a responsabilidade por treinar essa pessoa, por tornar essa funcionária boa é nossa. Por muito tempo, eu já falei isso assim, em outras lives isso, por muito tempo eu tive a ilusão que eu ia conseguir contratar uma funcionária muito boa, que ela ia vir pronta, que eu ia ter pouquíssimo trabalho, assim, eu não colocava nas minhas mãos a responsabilidade por ela ser boa. Eu ficava aborrecida quando a secretária não fazia alguma coisa que eu queria, mas eu não era muito clara em delegar o que eu realmente queria. Algumas vezes nem eu sabia muito bem o que eu queria, mas eu ficava chateada quando ela não fazia ou fazia alguma coisa que eu não gostava, enfim. Eu acho que o meu grande problema foi, por muito tempo, acreditar que essa pessoa viria pronta. E que ela, com uma bola de cristal, né, ia identificar o que eu gostava, como deveria ser trabalhar para mim e que eu não teria trabalho para isso. Enquanto eu insisti nesse pensamento, eu tive secretárias muito ruins. Muito ruins porque eu acho que a gente que modela realmente o funcionário, né? E eu não tô falando de caráter, não. Eu acho que quando a gente vai contratar um funcionário, quando a gente vai fazer um processo seletivo, o mais difícil é a gente, em poucos minutos, né, conseguir identificar, tentar sentir a pessoa que tem ou não caráter. Porque eu acho que é isso que é a essência e é o que vem com a pessoa, uma coisa que a gente não ensina. A pessoa ela tem que ser honesta, tem que ser desconfiante, isso tudo gira em torno do caráter. E isso é o mais difícil quando você está fazendo um processo seletivo. Você, em poucos minutos, identificar essa essência dessa pessoa. Agora, o resto, eu sinceramente acho que é quase... não é obrigatório. A pessoa não precisa saber o que ela vai ter que fazer. Ela não precisa entender da prática dela. É óbvio que se ela entender, que se ela souber alguma coisa, pode te ajudar. Mas isso é uma coisa aprendida. Você consegue ensinar para a pessoa. Então, acho que o principal é a gente conseguir tentar achar alguém realmente de confiança, que vai vestir a camisa do consultório, que vai vestir a camisa do seu negócio mesmo, né? Lutar pela prosperidade do consultório, pelas melhorias. Então, agora não iluda, gente. Para ter um bom funcionário, a gente tem que definir tudo. Então, por exemplo, a primeira coisa, atendimento telefônico. Não deixa na mão do seu funcionário atender o telefone como ele quiser. Lembra, no D1 da quarentena produtiva, a gente falou sobre protocolos, sobre criação e elaboração de protocolo, de procedimentos operacionais padrões. Faça POPs de atendimento telefônico. Crie o roteiro que você gostaria que a pessoa falasse. Como você gostaria que ela se comunicasse com a pessoa que está ligando para o seu consultório. Tudo isso você pode estar descrevendo para a pessoa. E a partir daí, ela está sendo treinada, ela está tendo a noção do que está passando na sua cabeça e o que você, como chefe, entende como um atendimento de qualidade, um atendimento de valor.
E a partir disso você consegue também avaliar, tá acompanhando se essa pessoa está seguindo a sua orientação ou não. Então, por exemplo, atendimento telefônico. Não adianta o telefone tocar 5, 6 vezes e só depois a pessoa atender. Você tem que dar orientação para sua secretária que tente, na medida do possível, atender até a terceira ligação, até ao terceiro toque. Trocou 3 vezes antes disso, atende o telefone. Atende com um sorriso. Quando a gente está falando no telefone, a gente não consegue se olhar, né? A gente só tem a nossa voz para conseguir transmitir alguma informação. Bom dia, Ana Paula. A gente só tem a nossa voz para transmitir. Então, o sorriso é uma coisa que a gente consegue transparecer na nossa voz. Se você fechar o olho e eu te falar, bom dia, consultório da doutora Clara Morena, você entende que eu não estou sorrindo. Se você fechar o olho e eu falar, bom dia, consultório da doutora Clara Morena, em que posso te ajudar? É outra coisa, você consegue ouvir o sorriso. Então, a recomendação que eu dou para minha equipe é atenda o telefone sorrindo. Não fale frases automatizadas, robotizadas, do tipo, consultório da doutora Clara Morena, bom dia, em que posso te ajudar? Parece que é um robô que está do outro lado. A gente tem que tentar humanizar todas as etapas do atendimento do nosso consultório. Então, fale pausadamente. A pessoa que está do outro lado, ela tem que ouvir as palavras que você está falando, ela tem que sentir calma na sua voz. Não é apatia na sua voz, mas é calma. Então, todos esses itens você tem que listar para a sua secretária para que ela seja bem treinada para atender o telefone, que é uma coisa tão simples. Poxa, atendimento telefônico, quem não sabe atender? Sabe, mas de repente não da forma que você gostaria que ela atendesse. Gente, a nossa secretária, eu também já falei isso aqui alguma outra vez, ela tem no mínimo 3 contatos com o paciente antes que o paciente chegue até nós. O primeiro deles é no telefone, quando o paciente liga para ter uma informação, para tirar alguma dúvida e, enfim, marcar a consulta. O segundo contato, quando a nossa secretária entra, faz uma ligação ou manda mensagem confirmando essa consulta, é o segundo. E o terceiro é quando o paciente chega no nosso consultório. Então, a nossa secretária ela tem 3 oportunidades de conquistar o nosso paciente, de mostrar quais são as políticas de bom atendimento do nosso consultório, e a gente nem conhece o paciente ainda. Porque depois que algum problema acontece e você já conhece o paciente, ele pode vir até você, ele pode te mandar uma mensagem, ele pode fazer uma queixa formal até você. Mas se algum problema de comunicação acontecer antes dele te conhecer, você vai perder esse paciente. Esse paciente, você não vai nem saber o motivo desse paciente não ter chegado a você. Na verdade, você não vai nem saber que esse paciente não chegou, porque até então esse paciente não existe para você. Então, é muito importante esse treinamento inicial, que a gente muitas vezes acha que é bobagem. Ligar, atender telefone, responder pelo zap, responder um e-mail. Isso é de extrema importância, porque esse é o nosso cartão de visita. Não adianta a gente ter uma estrutura toda fofa, preparar a nossa recepção com todo carinho. Se a pessoa que está ali, sendo porta-voz da nossa empresa, do nosso negócio, atende o paciente sem um sorriso. O paciente entra pelo consultório, ela continua olhando para a tela, para o teclado do computador ou para o celular. Entendeu? Então, tudo isso, a sua secretária ela tem que ser treinada. Ela não vai nascer sabendo. Ela não sabe, não é natural que ela tenha essa informação. Até porque, gente, se fosse fácil oferecer um bom atendimento, oferecer um bom treinamento para uma secretária, os pacientes não ficariam tão impressionados quando eles estão diante de um bom atendimento, de um bom relacionamento. Por várias vezes eu recebo elogios das meninas lá do consultório das secretárias, eu falo, caramba, pra gente acaba sendo tão natural esse atendimento humano, esse atendimento carinhoso, que soa tão estranho para as pessoas que chegam e que vêm, como que né, é o atendimento dos outros serviços, né? Que coisa mais gelada, fria e mecânica que deve ser, né? Deixa eu ver aqui que a Karina perguntou. Se a secretária está com alguém presencial, o telefone toca. Se a secretária dá prioridade ao telefone e deixa a pessoa que está esperando, não é ruim? Karina, tudo é uma questão de comunicação. Vê se você concorda comigo. Se ela está atendendo um paciente, o telefone está tocando e o telefone também não para de tocar, é muito desagradável também para o paciente que está conversando com você. Você concorda? Porque toca, parece que está atrapalhando a comunicação. Então, eu acredito que não tenha problema algum a secretária pedir uma licença para o paciente. Olha, se aguarda 1 segundo que eu vou só atender a ligação para que a gente possa conversar com mais calma. E faça o atendimento telefônico. Se ela perceber que vai ser um atendimento um pouco demorado, ela pode sim, na ligação, pegar, olha, você pode me passar o seu telefone, o seu nome completo, que eu volto a fazer contato com você daqui a 5 minutos? De preferência, a gente não deve dispensar o paciente para ligar depois.
Mas cada situação é uma. Se você está também diante de um processo de negociação com o paciente, é uma secretária só no consultório, o telefone está insistindo em tocar, pede licença a esse paciente com quem você está no presencial conversando, atende rapidamente o telefone, pega o contato dessa pessoa, dá um ok para ela que você, enfim, está presente ali, que você vai fazer um retorno o mais breve possível e faça. Mas não deixe o telefone tocando muito também, porque isso também dá um aspecto, uma sensação de ansiedade. Tudo que a gente quer quando o paciente vai ao nosso consultório é ter um ambiente de paz, um ambiente que o paciente consiga realmente relaxar. Então tem alguns cuidados que a gente tem que tomar para isso. O telefone tocando o tempo todo sem parar, muitas vezes, tira a calma do ambiente. A tua secretária usando aquele sapato que faz toque, 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 ela anda, o sapato vai marchando com ela. Isso é péssimo, isso dá uma sensação que a sua secretária está ansiosa, acelerada, só porque ela está andando. Então escolha o sapato da sua secretária, tem que ser um sapato que não faça barulho para ela andar. Sua secretária, ela tem que ter um tom de voz, ela não pode destoar do ambiente. Você não pode estar com uma recepção super agradável, uma musiquinha de fundo, um ambiente super aconchegante e a sua secretária berra ao telefone quando fala. Eu não estou falando para ela ser apática, é uma diferença muito grande. A secretária ela tem que ter firmeza na voz, mas ela tem que falar numa altura aceitável, uma altura respeitosa para o ambiente, que entre em equilíbrio com o ambiente. Então, a gente, quando vai treinar a secretária, a gente tem que se preocupar muito mais do que a gente pensa. Desde o sapato que ela vai estar usando, até a orientação da unha, dos brincos, o tom de voz que ela vai usar, o sorriso que ela vai ter ao telefone, como que ela vai receber o paciente no consultório. Tudo isso, gente, se você quer oferecer um atendimento de qualidade, você tem que ensinar para sua secretária. Ah, Clara, mas ela já tem experiência e trabalhou muitos anos num outro consultório médico, tem muita habilidade já com isso. Tá. Se você quiser que ela atenda os seus pacientes, faça da sua política de atendimento a mesma de onde ela trabalhava, que você não sabe como era, ok, é um risco que você está correndo. Então, muitas vezes também pegar um funcionário cru, um funcionário inexperiente, é bom porque ele não vem com vícios. É aquele funcionário que está disposto a aprender e o que você ensinar ele vai seguir. Ele não tem comparativo anterior para dizer, ah, mas lá na fulana eu fazia assim, assim, assado e dava certo. Ok, mas aqui a gente tem uma outra visão, um outro atendimento. Tá? Podem deixando perguntas igual a Karina deixou, gente, que é bem legal. Eu adoro trocar com vocês, tá? Senão fica chato também eu ficar só falando. Eu me sinto palestrando e não é legal. Eu gosto de conversar. Eu já falei também quem acompanha sempre vê que algumas coisas acabam ficando repetitivas, né? Mas não tem jeito. Eu costumo chamar, gente, de concorrente indireto alguns serviços que não tem nada a ver com serviços médicos. E vamos ver se vocês concordam comigo. Uma agência de automóvel pode ser um concorrente? Indiretamente pode. Um salão de beleza pode. Sai um pouco da área de beleza, né? Uma loja de roupas pode ser um concorrente direto. Um restaurante pode ser um concorrente indireto. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela vai achar que o seu atendimento é de excelência de forma comparativa e de forma estar ou não atendendo às expectativas dessa pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um paciente que ele tem acesso a muitos serviços com atendimentos de muita qualidade, então, poxa, vai numa loja muito sofisticada que o atendimento é muito sensacional. Vai numa loja de carros importados, nosso atendimento, faltam pegar a pessoa no colo. Vai num restaurante que ela é extremamente bem atendida. Essa paciente, ela tem as expectativas, esse cliente, né? Ele tem as expectativas dele elevadas. Para você superar as expectativas desse cliente é muito mais difícil. Então, esses outros serviços, eles acabam se comportando como concorrentes indiretos seus, porque eles estão nivelando a expectativa do seu paciente para o alto. Então, você vai precisar se esforçar ainda mais para superar as expectativas desse cliente quando a gente fala em bom atendimento. Agora, pensa na outra situação. Seu paciente está acostumado só em lugares que tratam ele mal. Ele está assim, já esperando atendimento lixão. Ele, já não é nivelado pro alto, né? Ele já vai, qualquer coisa tá bom. Se ele chega no seu consultório e ele fica extremamente satisfeito, ele vê que o atendimento é diferenciado, ele vai falar, caramba, olha que lugar diferente. É muito mais fácil você encantar esse paciente.
Então, depende muito do público-alvo seu para saber se ele vai ser de fácil encantamento ou de difícil encantamento. Quanto mais você vai pegando um grupo mais elitizado, que tem acesso a serviços mais diferenciados, mais difícil vai ser superar as expectativas de atendimento desse cliente, tá? Deixa eu ver o que a Terra tá falando aqui, Ana Paula. Você tem somente uma secretária? Fica todos os dias? Quanto tempo? Ana Paula, eu tenho 2 secretárias, elas revezam tempo, né? Porque no consultório eu acabo ficando mais de 8 horas no dia, então elas revezam, tá? Ficam todos os dias, não trabalham aos sábados. E excepcionalmente, quando a gente precisa aos sábados, elas fazem extra, tá? Virei aqui. Como incentivar a secretária a vender os serviços? Raíssa perguntando. Sabe como? Bonificação. Sua secretária, ela precisa receber um pouco a mais pelo faturamento maior do consultório. Basicamente isso. E eu não falo nem só em relação a procedimentos não, tá? A bonificação que eu ofereço para as minhas secretárias é em relação ao faturamento global do consultório. Então, quanto mais a gente trabalha no mês, mais elas ganham extra. E isso, gente, é um incentivo, eu acho, que serve para qualquer ser humano. A gente trabalha com meta, mas a gente também trabalha com recompensas. Então, se pra gente faz sentido trabalhar muito mais para conseguir comprar aquilo que a gente está querendo, investir em alguma coisa que a gente está querendo, por que para a secretária não vai funcionar da mesma forma? Então, se você quer ter uma secretária extremamente empenhada, envolvida com o trabalho, que não se incomode tanto em fazer uma hora extra, ou não se incomode tanto em ter o consultório muito agitado, muito movimentado e queira dar o máximo dela, ofereça a bonificação. Uma vez que o teu funcionário, ele sabe que se estiver girando no consultório 10 pacientes ou 5, 10 para ele é muito melhor financeiramente, ele vai querer sim que o seu paciente fique fidelizado, que o seu paciente fique encantado, que o seu paciente volte, que o seu paciente compareça na consulta que foi agendada. Então, tudo isso gira em torno da bonificação. É uma coisa simples, a gente acha que está perdendo dinheiro. Mais um gasto que eu vou ter? Não, mais um investimento que você está fazendo. Volto a dizer, essa pessoa é o seu carro-chefe, a sua porta de entrada. Então, ofereça a ela uma bonificação para que ela, sim, eu não quero um sorriso falso na recepção. Não é isso, gente. Mas é muito difícil a gente trabalhar de forma extraordinária e muito bem animado, trabalhar muito, sem ter uma gratificação por isso. Então, ofereça a bonificação. A Andréia está perguntando, a secretária te ajuda nos procedimentos ou você tem uma outra pessoa te ajudar? Andréia, eu não tenho ajudante na sala de procedimentos. Eu faço sozinha, tá? Aí entre um paciente e outro, enfim, uma delas vai na sala de procedimento, vê se precisa limpar alguma coisa, tirar alguma coisa, ou eu chamo por uma delas, mas no geral os procedimentos mesmo eu faço sozinha, tá? Eu acho que onera ainda mais, deixa eu puxar aqui um banquinho. Eu acho que no consultório, sempre que a gente puder reduzir custos fixos, eu acho que a nossa lucratividade aumenta muito. Então, eu acredito que ter um funcionário só para ficar me auxiliando seria uma coisa a mais que não me renderia tanto benefício. Então, eu prefiro fazer sozinha e, por acaso, se eu precisar, enfim, uma delas é técnica de enfermagem, se tiver algum procedimento cirúrgico que eu precise, alguma coisa assim, eu acabo chamando, mas, no geral, eu faço sozinha, tá? Deixa eu ver, a Flávia tá perguntando como fazer a bonificação em relação à consulta de convênio. Também bonifica? Flávia, eu não trabalho com convênio. Então fica difícil eu dizer porque eu não faço esse trabalho. Só que, qual a minha sugestão diante disso? O convênio ele já paga pouco, tem muita glosa, você já tem um lucro baixo pelo convênio. Só que, se o seu consultório ele tem uma movimentação, um giro muito grande de convênio, a sua secretária, digamos que não tem culpa por isso, né? E ela tá trabalhando de forma correta. De repente, vale a pena você combinar um pacote, vamos dizer assim, olha, entre tanto e tantos pacientes, aí não fazer por porcentagem, entendeu? Fazer um fixo, de repente, de bônus. Ou então, nesse caso, você só bonificar o procedimento feito. Eu acho complicado você só bonificar o procedimento, porque se você tem um baixo fluxo de procedimentos, você não está incentivando tanto a sua equipe assim. E, de repente, Gente, o ser humano é muito complicado. Eu falo algumas coisas que parece que eu tô falando absurdo, mas não. De repente, aquele pacientezinho que vai lá sempre só para consulta, que não vai fechar o procedimento nunca. Será que a tua secretária ela vai dar o mesmo atendimento sabendo que ele não vai gerar uma bonificação? Então, eu acho complicado. Eu prefiro não criar diferença nesse aspecto. Todos os pacientes geram bonificação, todas as situações geram bonificação. No caso de convênio, de repente, vale a pena você não fazer por porcentagem. De repente, vale a pena você fazer por um X de pacientes atendidos, entendeu?
Só um a mais, só pra pessoa sentir que tá recebendo a mais por aquilo mesmo. A tia Leidinha tá dizendo, sei de um curso que acontecia, um caso que acontecia isso de ganhar bônus. E a secretária copiou isso e numa rescisão ela mostrou isso para a rescisão fosse maior. Então, mas o ideal é que a bonificação, que ela seja registrada, tá? A bonificação, o ideal é que ela não entre como um caixa 2, não, tá? Porque tudo funciona um mar de rosas, né? No momento que existe a rescisão, uma demissão, alguma coisa assim, tudo pode ser usado contra você. Então, o ideal é que mesmo sendo extra, você faça o extra na carteira, tá? Isso é possível. Mensalmente, você vai avisar o seu contador quanto que foi o extra daquele profissional, tá? Aí ferrou com o profissional. Como cuidar disso? Como cuidar disso? Carteira. Não tem erro, tá? Como você bonifica as secretárias? A Ana tá perguntando. Eu bonifico em cima do faturamento global do mês. Então, o mês rendeu X, eu pago uma porcentagem em cima desse X para cada uma delas, entendeu? Então, elas já sabem. O mês que tá muito bom, elas já sabem que, enfim, metade do mês elas já sabem quanto que elas vão estar... Elas já sabem semanalmente quanto que elas estão aumentando em bonificação, entendeu? Isso é bem interessante. A Léa tá perguntando, agora eu me acostumei a ter uma técnica me ajudando, mas eu marco o dia de procedimento e ela é prestadora de serviço, não é CLT, fica um pouco menos pesado. Exatamente, se você consegue concentrar todos os seus procedimentos num único dia e você tem esse auxiliar, não é problema ter um auxiliar, gente. Assim como não é um problema você ter uma pessoa responsável pelo RH da sua clínica, você ter uma pessoa responsável pelo marketing, você ter uma pessoa responsável pelas finanças. Não tem problema nenhum nisso. O fato é que você acaba aumentando os seus custos fixos. E isso naturalmente diminui a sua lucratividade. Então, enquanto você conseguir cortar serviços, cortar profissionais que não sejam insubstituíveis, que você não consiga viver sem eles, o ideal é que você faça, para diminuir o seu custo. A Ana tá falando, o valor total, você dá uma porcentagem? Isso mesmo, Ana. Sobre o valor total que eu faço essa porcentagem, tá? A Dermato Curitiba, tenho muito receio de bonificação, porque a secretária de uma colega a intimidou solicitando uma declaração do seu ganho real para fazer um financiamento. Então, gente, olha só, por mais que seja bonificação, coloca na carteira. Ah, Clara, mas isso vai me dar custo a mais. Gente, faz uma análise. Nesse momento a gente está em crise total, é até difícil analisar qualquer coisa, né? Mas voltando à rotina do consultório, faça uma estimativa. Veja qual é o seu faturamento, veja qual é o seu gasto com a sua funcionária e veja se você dando 0,5% por mês, que é um valor justo, 0,5% por mês, quanto que isso vai te onerar? Quanto que isso vai pesar mais nas finanças do seu consultório? Você vai ver que isso é um investimento pequeno diante da consistência que você vai ter em resultados. Então, o maior investimento que você puder fazer no seu consultório é na bonificação da sua equipe, tá? Qual porcentagem pago? Ô Mariela, 0,5% é uma porcentagem bacana, tá? Fica como hora extra no cartão, exatamente, na carteira. Você vai passar pro contador, olha, esse mês teve uma bonificação de X reais. E ele vai incluir na carteira dela, tá? A bonificação é sobre o lucro bruto, sobre o faturamento global, tá? Pelo menos assim, gente, olha só, tudo que eu vou falando aqui é o que eu faço, tá? Não quer dizer que existe certo e errado. Ele é certo pelas coisas que eu já coloquei no consultório em prática, deram errado, e o que eu mantenho atualmente é o que eu percebi que foi dando certo. Então, na minha realidade, 0,5% é um valor razoável, fazer sobre o faturamento global é uma vantagem, colocar na carteira é uma vantagem, e assim vai, tá? Esse é o receio. Vocês duas estão com a mesma situação. Coloca em carteira, acabou o problema, tá? A Lê tá falando, bonificação entra como comissão. Já fiz isso e nunca tive problema e já demiti algumas. Mariela, 0,5 por secretária, dependendo do número de secretárias que você tem. Depende de várias coisas. As minhas duas, as duas trabalham de forma igual em termos de negociar com o paciente. Então, eu acredito, também tem outro detalhe, gente. A igualdade, guardem uma coisa importantíssima quando a gente fala em equipe, em secretária. Igualdade não está em tratar todos os funcionários da mesma forma. A igualdade está em você tratar de forma diferenciada aqueles funcionários que também trabalham de forma diferenciada. O que isso quer dizer? Ah, Clara, a comissão vale para todo mundo? A bonificação vale para todo mundo? Depende. Se igualmente as tuas funcionárias, a sua equipe, trabalhar em entrega, em dedicação, vale.
Agora, se só uma puxa a clínica, se só uma se envolve, se só uma, você pode sim bonificar de formas diferentes. Você pode e você deve. Por quê? É muito ruim você ser a secretária que trabalha muito, se esforça muito e ser valorizada igualmente àquela que é super cansada, que não faz nada. Então você tem que mostrar na sua equipe que quanto mais se trabalha, quanto mais empenho e dedicação se tem, mais benefício se tem. Então, meio por secretária? Depende das secretárias, depende se todas elas lidam com processos de negociação, entendeu? A Ana tá falando, você tem uma pessoa para uma limpeza melhor no consultório ou a secretária faz isso? Ana, eu tenho uma pessoa que faz a limpeza geral, que dá a faxina mesmo, que cuida dos detalhes da clínica, mas ela é diarista, então ela vai 1 ou 2 vezes por semana. Todos os outros dias, quem faz a manutenção é a minha equipe. Então, como que elas são orientadas? Todo dia, terminou o expediente, elas tiram todos os lixos das salas de procedimento, vejam se o descarpar está cheio, lixo da recepção, lixo dos banheiros e passam um pano com um alvejante, com um cheirinho na clínica toda, nas áreas comuns, né? Porque isso prepara a clínica para o dia seguinte, para estar funcionando da forma que deve, né? Limpa, cheirosa. No meio do dia elas também são orientadas a ir até o banheiro para ver como que tá o banheiro, porque é uma área de maior trânsito, todo paciente acaba entrando. Nosso consultório tem muita mulher com cabelo, então pode ficar sujo de cabelo. E a gente quer o banheiro com cheirinho legal. Então, no meio do dia, elas vão até o banheiro, veem se precisa passar um paninho, colocar algum cheirinho no vaso para ficar uma coisa mais agradável, tá? A Ana tá falando, na minha clínica tenho médicos e pago por consulta, por isso tenho 5 secretárias, sinto muita dificuldade de bonificar. Ana, de repente, assim, uma bonificação fixa, você pode fazer metas, você pode não colocar em relação a faturamento. Então, por exemplo, se a gente faturar na clínica de X a X, a bonificação vai ser de R$100. Se a gente fizer de X a 2X, vai ser de R$120. E assim você faz. De repente, você não faz em relação a faturamento global, entendeu? Qualquer lugar, gente, que lide com venda, vê em loja de roupa. A porcentagem é baixinha, mas ela existe. Você trabalha com meta. A minha irmã trabalhou em loja há muito tempo, hoje em dia ela tem loja, né? Então, fica bem claro pra mim isso. As metas eram, se você vender até, vou chutar aqui, tá? Até R$5.000, sua porcentagem é de 0,1%. Se você fizer de 5 a 10 mil, é de 0,2%. Se for de 10 a 20 mil, e assim vai, você vai fazendo metas, entendeu? E aí essas metas você vai colocar num papel e você vai ver, diante dessa meta de faturamento, quanto que você vai estar tendo aumento de lucratividade e quanto você vai estar conseguindo oferecer de bonificação sem que isso te gere prejuízo, entendeu? Bom, pessoal, e acho que isso prejudica. O fato de você ter uma equipe maior, todas essas secretárias trabalham de forma igual? Todas elas são responsáveis por todos os processos? De repente, 3 dessas secretárias ficam só responsáveis pelo atendimento telefônico e pela recepção do paciente. 2 delas ficam responsáveis por negociação com o paciente. De repente, direciona uma bonificação maior para quem trabalha com vendas, entendeu? Que vai ter um empenho maior em estar vendendo. Por isso que é uma questão muito individual, né? O que eu falo aqui é uma forma geral e a gente vai tentando adaptar à realidade de cada um de vocês. Bom, pessoal, eu estou tentando fazer livezinhas curtas de meia hora, então a gente está batendo aqui nossos 30 minutos. Tô gostando muito de estar dividindo essas manhãs com vocês. Eu tô recebendo algumas sugestões de temas. O tema de hoje, inclusive, foi sugestão de vocês. Como tema de amanhã, a gente vai falar sobre livro caixa. Foi uma outra colega que também pediu para falar desse tema. Então, amanhã vai ser livro caixa, amanhã é quarta, né? Livro caixa. E quinta-feira a gente vai falar sobre vendas, que foi um outro pedido de uma outra colega também. Então, quem tiver sugestão de temas, pode ir mandando, que eu tô colocando numa listinha, né? Por ordem de prioridades. Fabiana, quais serão os horários? Fabiane, sempre estão acontecendo às 8 horas da manhã, tá? Onde eu encontro o cálculo da taxa de sala. Sempre de manhã. Tô fazendo sempre de manhã às 8. A taxa de sala, eu fiz um vídeo. Eu tinha um vídeo pronto e eu editei ele e coloquei ele ontem lá no feed. Então tá lá na página do Descomplique Seu Consultório, tá? Pode acessar que tem lá a receitinha de como calcular a taxa de sala, tá? Se ficar alguma dúvida, manda por direct que a gente vai trocando. Então, todos os dias, transmissões ao vivo, 8 horas da manhã. Enquanto durar essa quarentena, né? Como a gente não sabe quantos dias serão, a gente vai estar aqui diariamente. Quando abrirá a inscrição para o seu próximo curso? A Ana está perguntando. Ana, eu fechei uma turma há pouquíssimo tempo.
A turma foi fechada dia 17. Então, agora eu não tenho previsão para abrir nova turma. Eu tô dando assistência a esses alunos, a gente tá, enfim, começando a cumprir, né, os módulos e tal. Assim que abrir, eu comunico a vocês, tá? Exatamente por estar com a turma fechada que eu tive a ideia de fazer essas transmissões. Porque algumas pessoas procuraram querendo se inscrever e, enfim, a inscrição tinha terminado. Essa forma da gente estar fazendo uma live é de estar trazendo conteúdo, trazendo informação para que todo mundo consiga colocar... Fazer desse tempo alguma utilidade, né? Em tempos de festividade tem bonificação diferenciada? Festividade, bonificação igual, Ana. Mesma bonificação serve pro ano todo. Mês de dezembro, mês de janeiro, mês de fevereiro, tá? Bom, beijo pra vocês. Então amanhã às 8 horas da manhã estaremos aqui, tá? Quem quer assistir todas as outras lives tem ficado salvo no YouTube do Descomplique Seu Consultório. Quem quiser receber material de apoio dessa semana, é só acessar www.descompliqueseuconsultorio.com.br/quarentena produtiva. O link também tá lá no Linktree da página, tá? Então é isso, meu povo. Beijos, até amanhã.